Agora vamos falar de seleção brasileira. Com 10 dias de atraso por conta das lesões de vários jogadores, Tite fez hoje a convocação para os últimos amistosos antes da Copa do Mundo. O goleiro Neto, o meia Anderson Talisca e o centroavante William José foram as novidades da lista com 25 atletas. O Brasil joga contra a Rússia. A Rússia? É isso, Flávio? Sim, a Rússia. No próximo dia 23 de março, em Moscou. Sim, e aí depois encara a Alemanha no dia 27, em Berlim. E vai ganhar de 7. Os goleiros são Alisson da Roma, Ederson do Manchester City e a novidade, Neto do Valência. Para a zaga, 5 nomes: Marquinhos do Paris Saint-Germain, Miranda da Internazionale, Pedro Jeromel do Grêmio, Rodrigo Caio do São Paulo e Thiago Silva do Paris Saint-Germain. Nas laterais temos Daniel Alves do Paris Saint-Germain, Fagner do Corinthians, Felipe Luiz do Atlético de Madrid e Marcelo do Real Madrid. A relação de meio-campistas começa com outra novidade da convocação: Anderson Talisca do Besiktas. Também foram chamados Casemiro do Real Madrid, Fernandinho do Manchester City, Fred do Shakhtar, Paulinho e Felipe Coutinho, ambos do Barcelona, Renato Augusto do Beijing Guan e William do Chelsea. Para finalizar, os seguintes atacantes: Douglas Costa da Juventus, Gabriel Jesus do Manchester City, Roberto Firmino do Liverpool, Taison do Shakhtar e a última das novidades de Tite, que vem da Espanha, William José da Real Sociedad. Repito aquilo que coerentemente eu tenho colocado, que a lista final ela vai bater ali na frente, mas que todos esses outros atletas que não estão convocados estão dentro e continuam sendo avaliados. Todos. E que grandes momentos de atletas, como é o caso, especificamente colocou do William José e do Talisca, inclusive para executarem ou trazerem algum componente diferente, os dois trazem. Por exemplo, o William José, ele faz 2 grandes temporadas no Real Sociedad. Tem a qualidade técnica, um desenvolvimento muito grande enquanto atleta, de jogada combinada. É uma equipe que tem uma proposta e um jeito de jogar parecido com o da seleção. Talisca tem finalização de média distância, tem números importantes em 2 temporadas muito boas. Uma bola aérea e um cabeceio com muita qualidade, em posição física de força, que pode emprestar uma virtude em cima de defesas com linha de 5 e com linha de 4, para ter um homem mais de área, mais de presença. Pode. Então, essas variáveis, isso não quer dizer que o Juliano está fora, isso não quer dizer que Lucas Lima está fora, isso não quer dizer que Diego está fora, absolutamente. Volto a repetir, vocês viram que na entrada que eu dei o gancho, inclusive. Não há uma situação definitiva, há um encaminhamento de alguns atletas que têm estado em alto nível na seleção e nos seus clubes. Porém, há uma margem de disputa para esses postos. O Flávio, eu estou entre aqueles que ainda... que lá atrás, né, quando o Dunga era técnico, que falava dessa geração da seleção brasileira, que não era uma geração fantástica, tal. Eu continuo acreditando nisso. Acho que o Tite, quando assumiu a seleção, ele deu competitividade. Ele organizou esse time, mas ainda, para mim, está longe de ser brilhante. Então, quando você, de repente, questiona, eu tenho visto muita gente questionar, William José, Anderson Talisca, então foram chamados pela primeira vez, mas eu até estou surpreso, confesso, mas, ao mesmo tempo, eu não os vejo tão diferentes dos outros jogadores que lá estão. Eu não vejo nada gritante, fora do normal, fora da curva, né? O jogador assim que você pode chamar de brilhante ou de qualidade excepcional. Eu vejo o Coutinho, eu vejo o William, eu vejo o Marcelo, Neymar, mas no mais são jogadores, sabe, competitivos, jogadores qualificados, mas nada além disso. Então, por isso, eu realmente não entro na lista daqueles que se revoltam com essas surpresas anunciadas pelo Tite. Eu não vi nada de errado, não vi nada de mais. Tite anunciou 15 nomes, ele busca 8.
E aí vale, por exemplo, o Willian José. Talvez ele leve um centroavante específico, né? Para uma necessidade. Está perdendo um jogo, meter bola alta e tal. Talvez não precise levar. Que é claro que os dois atacantes de centro serão Gabriel Jesus e Firmino. Óbvio. É uma opção para uma mudança de jogo. Para tentar. De repente, bota lá contra a Rússia para sentir como é que ele reage. Talisca é um jovem, ele pode ser uma opção ao Renato Augusto, vindo um pouquinho mais de trás. Tem jogado bem faz tempo lá no futebol turco. Nos últimos tempos caiu um pouquinho, mas ele é bom jogador, desde que ele foi para o futebol internacional, tem mostrado serviço. O Tyson é um jogador que ele gosta. Né? Que confia, né? Há uma dúvida no miolo de zaga entre o Jeromel e o Rodrigo Caio. Entendo que ele dê preferência ao Jeromel, isso. Se o Jeromel jogar bem, provavelmente será o cara convocado. O Neto tem feito uma campanha bem legal, vai ser terceiro goleiro, que também não muda muito. Deverá jogar o Alisson, se houver algum problema vai ser o Ederson. Normal, acho que são treinos, né? São jogos, são treinamentos. Os resultados. Você pode ter certeza absoluta, por exemplo, que a Alemanha não está nem um pouco preocupada com o resultado desse jogo. É amistoso. A Alemanha, aliás, o aproveitamento da Alemanha em amistosos é péssimo. Já em competição, depois que ganhou a Copa do Mundo, perdeu de 4 a Argentina. Já em competição, o bicho pega. Eles entram com outra cabeça. A gente vai entrar com tudo. E o Brasil tem que ter essa evolução. Resultado Então o Brasil, ele vai fazer os testes, são treinos, eu vejo como treinos. E treinos você tem que dar oportunidade, tem que ver mais gente. Mas realmente o Brasil tem, acho que dá para montar um time forte, um time competitivo, um time para brigar. Dá para montar um grupo forte. Os reservas da seleção não consigo ver. Sim, mas não dá para você ter 22. Aqui no Brasil é difícil, né? Por exemplo, eu acho que Danilo e Alexandre, para mim, eles convencem mais do que Fagner e Felipe Luiz. Mas isso não quer dizer que não pode ser convocado. Sabe aquela coisa? Eu acho que dá para fazer um time interessante. Ganhar a Copa já é outra coisa. Pode ganhar também, depende de circunstâncias. Mas eu acho, por exemplo, a Espanha está à frente, a Alemanha está à frente. França está à frente. Depende. O time da França não está montado, tem bons elementos. A Bélgica eu gosto muito. O Tite falou que a Bélgica é favorita. Eu gosto muito. Ele colocou a Bélgica como uma das favoritas. O Tite. Como uma das favoritas eu da coloco opinião também, dele. faz tempo que eu estou falando isso. Então eu acho que o Brasil, ele vai brigar, ele vai estar competitivo. Agora depende muito, às vezes é um detalhe, às vezes um erro de arbitragem, às vezes uma chave que você cai legal, mas não é assim, não vai chegar a ganhar, não é assim. Um só vai ganhar. Então é bom ir com calma, né? Achar que a seleção brasileira tem a obrigação de salvar o país, não é bem assim. Né? Até porque, dependendo dos cruzamentos, dependendo do que acontecer na primeira fase, que o Brasil vai ter retrancas da Suíça pela frente e tal. Por isso que ele foi observar o City jogando naquele jogo que ele arrebentou. Eu até mandei uma mensagem para o Tite, falei aqui para vocês. Contra quem que foi? Foi contra o Basel. O Basel, né? Aí ele observou um monte de coisa. A linha de 5, você falou, Isso, a preocupação dele é marcação com linha de 5. Ele vai botar os 2 meias chegando um pouco mais, liberar os laterais. Ele tem uma ideia. Então ele está olhando a preocupação dele. Eu estou falando de time da primeira fase. Sim. Provavelmente ele pegará 3 times. Eu acho que foi contra o Arsenal. Contra o Arsenal. Contra o Arsenal, que o Manchester fez 3 a 0. E aí ele vai ficar... desculpa, foi contra o Chelsea. Fechando. Exatamente. Joga com linha de 5. Joga com linha de 5. Então ele está preocupado, ele está olhando. Agora, depende do Neymar. Claro. Brasil sem o Neymar não tem nenhuma chance. Você precisa de alguém. Com exceção da Alemanha, todo mundo precisa de algum fora de série para ganhar a Copa. E é isso que eu ia falar. A Alemanha, dependendo do que acontecer na primeira fase, pode cruzar já o caminho do Brasil nas oitavas de final. Aí um dos dois teve problema. Se não for a Alemanha, provavelmente será o México. E o Osório vai para cima. Como é que vai ser um time que vai para cima da seleção brasileira? Pode ser goleado, pode dar uma goleada. Sabe como é que é? Então são uma Copa do Mundo não é uma coisa simples. Eu prefiro o México do que a Alemanha. Se fosse simples, né? Claro. Não é assim. Mas acho que o Brasil vai competitivo. O time é melhor do que o das 2 últimas Copas.